Fala galera ligada em nosso canal, tem vídeo novo na área. Vamos falar um pouco da base santista. O detalhe é o seguinte, hein? Se inscreva no canal, é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Estamos batendo a meta de 69 mil inscritos, queremos chegar a 100 mil. Quando chegar a 100 mil, eu vou sortear uma camisa do Santos autografada por todo o elenco de profissionais, hein? Me ajuda aí, cara! 100 mil inscritos! E se você quiser tornar-se membro, temos duas categorias. Você já é bem-vindo desde já. Nas categorias Gol de Bicicleta, emojis exclusivos, prioridade na pergunta das lives. E na categoria Gol de Ouro, você participa de um grupo de WhatsApp junto comigo, porra. Depois de alongar e parcelar dívidas para tentar minimizar o enorme montante que o Santos deve, aí, mais de 600 milhões a dívida total do clube, com uma dívida a curto prazo de 277 milhões de reais, a gestão que recém assumiu o Santos no começo do ano começou a dar uma prioridade para as categorias de base. Depois de substituições em comandos técnicos, como a do filho do rei, o Edinho, que não tinha licença para assinar como treinador, era o auxiliar que assinava e vai ser substituído pelo Maurício Cupertino, o Santos agora criou um manual de procedimentos. É isso mesmo, um manual de procedimentos para avaliar como deve contratar e como deve dispensar jogadores. E com esse manual, que tem 40 páginas, e o blog já teve essa informação em primeiríssima mão, o clube pretende minimizar as injustiças com a saída de alguns atletas do clube e com a chegada de outros. E eu vou tentar explicar um pouquinho do que consiste esse manual de procedimentos. Para chegar ao clube, segundo esse manual de procedimentos, que vai ser apresentado ao Conselho Deliberativo provavelmente no final do ano, mas já está sendo utilizado, a primeira implantação dele vai ser nas categorias de base, sub-11, 13, 15, 17, 20 e 23, apesar do 20 e 23 já serem praticamente a grande maioria jogadores profissionais, e no departamento feminino, para depois aplicar no futebol profissional, ela consiste primeiro nas peneiras digitais. O que é isso? As avaliações, assim que as autoridades locais permitirem, em razão da pandemia, as marcações para os testes serão feitas em 4 dias de treino com 6 avaliadores, incluindo um membro da gerência de base, um membro da comissão técnica, um captador de talentos, um avaliador do clube. Serão 6 pessoas avaliando. O jogador recebe uma ficha de avaliação. Aqueles que forem aprovados permanecem para a semana seguinte para mais algumas avaliações, sendo um coletivo com os jogadores que estão sendo avaliados e outro com a categoria a qual o atleta pertence. Se é do sub-11, um coletivo com o time sub-11. Se é do 17, um coletivo com o time sub-17. Essa ficha de avaliação vai para o comitê de gestão do Santos, que é formado por 9 membros, sendo o presidente e o vice, mais 7 foram nomeados pelo presidente e pelo vice, tendo que ser conselheiro. E aí, quando chega no CG, é que avaliam se o jogador vai pertencer ao Santos ou não. É claro que nem todo mundo vai passar por peneira, e outros jogadores chegarão ao clube através de avaliações de scout, números do jogador, potencial, projeção, finalização, capacidade de drible, de acordo com a sua posição. E esses números, essa ficha é realizada com o scout desse atleta, e ele passa por exames médicos, psicológicos, fisiológicos, e vai tudo na ficha para ser avaliado pelo comitê de gestão. Somente assim o jogador é contratado, como foi o caso do jovem Ed Carlos, que estava no São Paulo e foi recém-contratado pelo Sub-20 do Santos. O clube quer, com essa decisão, fazer com que não somente uma pessoa decida, somente o gerente, ou somente o treinador, ou somente o presidente, ou quem quer que seja, decida se deve contratar um jogador ou não. Como o caso do jovem Lucas Yanazzi, que já tinha passado pelas categorias de base do Santos, tinha sido dispensado, e na gestão passada do presidente José Carlos Pérez, foi a primeira contratação da sua gestão, veio novamente de volta ao clube, com salários variavam de 5 a 6 mil reais. O jogador assinou um contrato de 5 anos e sequer fez um jogo no time sub-23. Ele foi emprestado a diversos times, entre eles o Metropolitano de Santa Catarina, o Rio Branco de Espírito Santo, e acabou não jogando, e custou aos cofres do clube aproximadamente 200 mil. Foi o tempo em que o Santos teve que pagar salário. Em 31 de dezembro de 2020, seu contrato terminou e não fez uma única partida pelo Sub-23 do Santos. A diretoria acredita que com isso deixa um legado para as próximas gestões, porque, segundo eles, chegaram no clube e as informações estavam todas elas setorizadas. O departamento jurídico tinha as informações que necessitava o departamento jurídico, o departamento de fisiologia, o departamento de fisiologia. E agora, com uma plataforma da BeatsCoach, o Santos pretende fazer com que os jogadores tenham acesso às suas informações e qualquer membro de outra área do clube também terão essas informações. Agora, algumas informações serão setorizadas. Por exemplo, o que é para o jurídico saber, ele vai saber ali naquelas informações que tem na plataforma informatizada. As informações médicas compete ao departamento médico. O jogador tem as informações dele, não vai ter do seu companheiro, e assim sucessivamente. E algumas áreas do clube
que necessitam ter todas as informações, essas terão de acordo com essa plataforma que está sendo adotada. Segundo nós apuramos, esse manual de procedimentos, apesar de estar sendo construído a princípio ou primeiramente para a base, ele também vai ser estendido ao departamento profissional. E nós apuramos que as 5 contratações que o Santos fez, Camacho, Marcos Guilherme, Moraes, Zanocelo e Boza, todas chegaram ao comitê de gestão com essa ficha individual, com os prós e contras de cada um, projeção de crescimento, e baseado nessa ficha, os membros do comitê de gestão puderam fazer a avaliação e dizer se deveriam ser contratados ou não. Lembrando que, além dessa ficha individual, tem os exames médicos, psicológicos, fisiológicos e psicológicos também. Então o Santos já está adotando esse critério nas categorias de base, pretende apresentar ao Conselho Deliberativo até o final do ano, e depois que tiver feito para todas as categorias do futebol amador entre aspas, né? Futebol de base, né? Porque 20 e 23 não são mais amadores, ele pretende estender isso também pro futebol profissional. Pelo menos nesse sentido, a direção está sendo coerente com o que pregou nas eleições. Profissionalização do clube é o que a gente deseja. E com isso minimizar as injustiças para a saída de alguns atletas e para a chegada de outros. Galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá o like aí, cara. Dá o like aí pra gente ganhar um engajamento maior aí na rede mundial do YouTube. E se você quiser tornar-se membro, seja bem-vindo. Temos 2 categorias, Gol de Bicicleta e Gol de Ouro. Na Gol de Bicicleta, emojis exclusivos, prioridade na pergunta das lives, e você participa de um grupo de WhatsApp comigo. Não deixe de se inscrever no canal, hein? Pelo menos isso, hein? Me dá essa chance aí, cara. Valeu!